Buenas hermanos, que é Roberto Simões, do site O Contemporâneo e também da plataforma EAD. E o Contemporâneo com curso online por apenas R$ 29,90, assinatura mensal e uso ilimitado de todos os cursos certificados. Essa nova série, a gente vai falar sobre o cuidar de si, a ascese e a liberdade no yoga ou para o yogi livre pensador. É um palavrão gigante, mas eu venho nos últimos podcasts tentando trazer uma praticidade maior e uma menor teorificação, nem existe mais essa ideia, dos meus trabalhos, né? Então, dessa forma agora, ao longo dessas séries, né, desses podcasts dessa série, a gente vai falar sobre o cuidar de si. E aqui o cuidar de si, talvez alguns chamam por o autoconhecimento, quer que seja, eu gosto do termo cuidar de si muito mais do que autoconhecimento. Nós vamos falar sobre ascese, ascetismo, ou a prática propriamente dita, assim, que a grande maioria vai associar com redação de posturas no yoga, mas a ascese ela é muito maior do que as posturas. Ela pode conter posturas, pranayamas, mudras, kriyas, a leitura de textos, mas ela é muito mais amplo do que nós entendemos como ascetismo, né? Geralmente vem a imagem de alguém muito magro, né? Sem comer, alguma coisa assim, né? E a liberdade, conceito bastante em voga, bastante recorrente, né? No mundo do yoga, último capítulo de Patanjali, né? Kaivalya ou Kaivalya. E o livre pensador do yoga, porque se você não é um livre pensador no yoga, você está então pensando sob a ótica de uma instituição, de uma escola, de uma tradição, percebe a realidade onde vive. Então, ao longo dessa série, a gente vai conversar, vai pautar esses assuntos, né, esses conceitos no primeiro momento, e aí a gente vai passar para os conceitos de gunas, né, de rajas ou movimentos, velocidades, né, tamas ou repouso, lentidão e sattva, uma certa harmonia entre esses dois, talvez. Vamos pensar sobre isso. Vamos passar também sobre um conceito muito importante que é a teoria dos kleshas, né? Sendo a ignorância a mãe ou o pai, né? De mais 4 comportamentos de apego, de aversão, de medo da morte e de orgulho, ou uma falsa identidade sobre si mesmo. Esses são temas que vão atravessar a nossa série aqui, falando sobre o cuidar de si, sobre a ascese e a liberdade, o livre pensador do yoga. Vamos, obviamente, tocar também em temas centrais como um ideal de yoga, né? A busca por uma certa perfeição, né? Um yoga original, assim, perdido no mundo ocidental. Nós vamos atravessar esse tipo de ideia também. Esse conceito de klesha vai ser esmiuçado por uma outra perspectiva. Para quem já leu a minha tese de doutorado, talvez eu dê um pequeno lampejo ali também, mas é óbvio, quase ninguém, é um texto chato pra caramba, feito para acadêmicos lerem, né? Mas o Yoga Malandro, esse livro que eu estou lançando agora esse ano, vai pegar uma condensação do meu mestrado, do meu doutorado, numa linguagem muito mais palatável, pelo menos eu espero que assim fique, né? Vamos passar também sobre a ideia aqui nessa série, do eu sou, né? A ilusão de você compreender que há um eu acabado dentro de você, que de alguma forma o turbilhão da sua mente, os vrits, né, as suas paixões, enfim, torne ele obscuro, longe, sujo, né? E aí você faz uma prática, a ascese do yoga, para alcançar então essa perfeição. A metáfora da pérola num lago turvo de areia, esperar essa areia, essa lama decantar para você então perceber a perfeição dessa pérola aí no fundo do lago, cabe bem para quem tem essa cosmovisão de que existe uma alma imortal ou um eu infalível, perfeito em si mesmo, que habita você, mas você, por ser ignorante de si mesmo, não o compreende. Então aí o autoconhecimento vai perceber. Nós vamos atravessar esse tema também, obviamente, para quem já me conhece, vamos fazer uma leitura diferente disso, né?
Nós vamos pensar também sobre ascetismo, né, e as práticas para essa libertação, Hatha Yoga, Tantra, Raja, Mantra, etc. Outras tantas denominações de Yoga, né, seriam elas, então, caminhos propícios, né, ascese, então, para buscar Kaivalya, né. Então, essa ascese é qualquer uma dessas linhas é uma forma de se adequar, de se adaptar, de lapidar você, humano, a atingir essa coisa que é perfeita em você e você não percebeu. São perguntas no qual a gente vai conversar e também vão permear alguns conceitos para quem vem me acompanhando esses últimos podcasts, talvez de 1 ou 2 anos para cá, uma aproximação muito maior com filósofos imanentistas, né? Imanentismo é o antagônico a filósofos dualistas, né? Então nós vamos pegar isso, vamos beber um pouco em Spinoza, algumas passagenzinhas em Nietzsche e também Deleuze e Guattari, para entender um pouco mais dessa filosofia imanente. Poderia ir beber no Vedanta Advaita, Vedanta Advaita, né? Vedanta não dual. Poderia fazer uma interpretação não dual de Patanjali, por mais que os seus maiores exegetas entendam, né, no mundo inteiro Patanjali como dualista, né? Porque ele percebe Purusha e Prakriti como coisas distintas, então se pressupõe ele dualista, é possível pensar. Lilia Gumini, na sua dissertação de mestrado, pensa Patanjali de forma dualista, mas entenda, ela é uma cientista que adora metafísica, então isso obviamente influencia o seu trabalho também. A perspectiva de quase tudo no qual ela vai, quase tudo não, mas desse trabalho especificamente é de uma forma dual e totalmente legítima, né? Isso não descredibiliza ler Patanjali se você pensa o mundo de forma não dual, né? Então, isso é uma coisa no qual alguns yogis jovens, mais contemporâneos, né, dessa geração de agora, que ainda está por vir para aparecer, têm feito críticas mais fervorosas. Isso é interessante numa história, pequena digressão minha, mas para quem me conhece sabe quantas digressões eu faço. Quanto a essa nova geração, é uma coisa que eu vim me perguntando desde 2010, quando comecei a pesquisar o yoga no Brasil. Já se vão aí 12 anos, né? 11 anos. Pensar a uma nova geração chegando, uma nova geração pós Caio Miranda, pós De Rose, pós Hermógenes, pós Schultz, pós Kupfer, pós Rojo, né? Há uma geração nova chegando aí, que foram beber lá na Índia, que são versados no sânscrito, são versados na escritura sagrada, são praticamente o que eu chamo de exegetas, né? Do yoga, vem reclamando no sentido de trazer para si essa autoridade, né? Na interpretação correta das escrituras. Algo nada novo, mas há uma geração moderna reclamando isso, portanto, rechaçando aproximações com Patanjali, né? Como se ele não fosse um yogi verdadeiro, sei lá, o que entenda isso, né? Então nós vamos aí partir também para uma ideia de qual ascetismo certo a fazer, se há algo assim nesse sentido, e obviamente o conceito de liberdade, né? Liberdade é um local geográfico, fisiológico a se atingir, ou seja, há uma transformação no meu corpo e na minha mente, no meu espírito, que faz então eu sentir liberto em vida de todo o sofrimento humano, definição bem clássica, bem senso comum de Kaivalya, né, da liberdade. Então a liberdade do yoga é você conseguir viver nesse mundo sem sofrer, é disso que se trata, né? Então a gente vai passar por isso também. Vamos falar sobre alegrias e tristezas, né? E tá muito pautado na filosofia de Spinoza, né? A teoria dos afetos. Como a gente é afetado, afeto não é carinho, né? Afeto aqui em Spinoza, e no que eu vou dizer ao longo dessa série aqui, afecto vem com C antes, né? Porque é algo que te afeta, né? Não é um carinho, né? Um afeto, um passar de mão na sua cabeça. Então, afetos alegradores, afetos entristecedores, né? Nós vamos conversar sobre isso, alegrias passivas, né, que são sempre reativas, né, ligadas a um ressentimento, e alegrias ativas, né, que são interacionais. Vamos falar sobre isso também, que a liberdade, então, mais importante do que entender liberto do quê? A grande pergunta do yoga é liberto pra quê? A liberdade muito mais importante de alcançar é você entender o que fazer com a sua liberdade e não do que se livrar, porque a pergunta do que eu tenho que me livrar para ser
liberto, né, para estar em Kaivalya, é uma lista infinita e não vai acabar, né? Por ser infinita, não vai acabar. Você vai estar sempre sendo reprimido por outros corpos e outras mentes. Você pode estar morando numa comunidade lá em qualquer lugar. Aí tem alguns nomes que eu falava, já é meio batido, né? Piracanga, Alto Paraíso, Visconde de Mauá, o São Tomé das Letras. São Tomé das Letras nem é mais, essa é muito coisa de velho mesmo, de louco velho, né? Há outros locais agora de maluco, né? Então, mesmo você morando em comunidades alternativas, mesmo lá haverá repressão do seu corpo e da sua mente, né? Haverá o local onde você deve construir sua casinha ali de barro, haverá o local onde você deve depositar seus dejetos, haverá o local onde é a cozinha comunitária, enfim, haverá o líder da comunidade, né? Então, não há como você se livrar. A questão da liberdade, nós vamos discutir isso ao longo dessa série também, e essa parte qual me toca mais, é mais importante para mim, é a questão da liberdade não depender do outro. Né? A liberdade, sua liberdade não depende de se livrar de alguma coisa para ser liberto. Aí entra assim aquele conceito de que você já é livre, mas não se ligou. Então, para ser livre, não é que há um eu dentro de você esperando para ser descoberto, escondido em algum lugar, assim, né? Descartes imaginava que estava ali na pineal, mas é liberto para quê? O que você faz na sua liberdade? Essa é a grande pergunta, né? Então nós vamos atravessar essa ideia e também, obviamente, vamos amarrando com a ideia da criação de si mesmo, né? Então, se não há um eu dentro de mim mesmo, perfeito, imaculado, esperando para ser descoberto, né? Como eu crio esse mesmo em mim, né? Ele é transgressor, é uma plenitude múltipla, uma plenitude única, né? Como que eu vou perceber a criação de mim mesmo? Essa é uma coisa que vai nortear no meio da série pro final, né? É você criar o seu si mesmo. Uma frase estranha de falar, mas só pelo seu estranhamento, sua esquisitice, já nos alegra, né? De pensar, de poder conversar sobre isso. E, óbvio, o conceito da criatividade, né? Dessa forma, você cria uma vida para você e ela está sempre em transformação. Esse é o pulo do gato dessa série aqui. Você aprender, né? A trabalhar com a sua criatividade a favor da criação de si mesmo. Isso é sempre criação, é uma criação sua, né? Não tá necessariamente você construir algo, né? Tipo, um império do yoga, eu vou ter uma escola de yoga. Não é isso, você pode fazer a macarronada para sua filha mais ruim que você já fez na sua vida, mas você fez com todo o seu amor, né? Aquilo te deu prazer em construir, é dali que nós estamos falando. Então, eu sempre puxo você para o pé no chão, para a realidade, né? Muito mais que esperar seres ascensionados aí, avatares das Pleiades ou de Órion, é você trazer o yoga para a vida cotidiana, né? Então, o fazer de uma macarronada à noite nessa quarentena, né? Nós estamos aqui, eu estou no meio da quarentena aqui no Brasil, não sei quando você vai ouvir esse podcast, né? Então, brincar de jogo Uno, né, na tua família, ou o que é que seja, que foi criado por você, né, essa ideia, esse tesão em fazer aquilo agora, isso é liberdade, sacou? Então a gente vai, isso é tão mais simples, tá ligado? É muito mais simples do que a gente imagina. Então, não se trata de uma liberdade de ir contra algo, né? Mas é uma conexão, né, aos fluxos que se atravessam você, consciente ou não, e aumenta a sua potência para a vida, tá? Então, eu convido vocês aí ao bate-papo ao longo dessas próximas séries que nós vamos conversar, então, sobre o cuidar de si, a ascese e a liberdade nessa ideia, né? Nesse conceito de um yogi livre pensador, tá? Espero vocês aí, convido vocês. Para os mais corajosos aí, acesse a minha plataforma, robertosimões.eadplataforma.com. Você vai aí adentrar a um mundo de assinatura. Você não compra o curso, você assina por R$ 29,90 por mês. Comece para quando você quiser, boleto ou cartão, como você quiser. E tem acesso a
todas as minhas aulas. Então eu vou pagar um mês só, assistir todas as aulas um mês só. Ótimo, faz, depois você não precisa mais pagar. Mas eu vou alimentando, né, essa plataforma mensalmente com aulas e cursos novos, né? O meu processo vai alimentando essa plataforma de forma infinita com novas ideias, novos conceitos. Lá tem cursos prontos, como Neurobiologia e Filosofia da Meditação, Meditação e Religião, que é um livro que eu dei 2 anos, um tema que eu dei 2 anos na PUC e na Casa do Saber em São Paulo. Tem ali o curso sobre Yoga Malandro e o Yoga Sudra. Tem alguns em andamento, outros já concluídos, né? E eu vou sempre alimentando ali. Então são cursos no qual nunca se acaba. Por isso uma plataforma de assinatura e não a compra de um curso, porque ele não está acabado. Estou sempre alimentando ali de ideias novas que porventura eu venha a ter conversando com você ali de forma num Instagram, num e-mail que você mandou, pinta uma ideia, como pintou dessa série aqui, o Cuidar de Si, a Ascese e a Liberdade no Yogi Livre Pensador. Acesse meu site, eucontemporâneo.com. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Roberto Simões, sou mestre, doutor e pós-doutor em Ciência da Religião pela PUC de São Paulo, sempre pesquisando yoga e América Latina. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado e até o nosso próprio episódio aí, próximo episódio aí dessa série que nós estamos começando agora.